Ele também trouxe a sua esposa, seus 2 filhinhos, não é isso? Estão ali atrás, né? A Clícia, é isso? Clícia, sejam bem-vindos. O que a igreja diz para eles? Sejam bem-vindos e volte sempre, né? Então, com ele agora a palavra. Muito obrigado, irmã. Eu saúdo essa amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E agradeço a igreja e especialmente o irmão Mauro, que me fez o convite para estar aqui. Eu até falava para ele que ele me convidou em cima da hora e deu sorte de eu ter um sábado disponível, né? Ele encontrou um sábado vago assim por coincidência ou por providência, né, Mauro? Providência, né? E para mim é um privilégio poder estar aqui nesta igreja. Graças a Deus que nós estamos aqui todos bem agasalhados, aconchegados, é uma igreja aconchegante. Então que Deus seja louvado por isso. Queridos, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse. Amém? Todo mundo encontrou? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Querido Pai que está nos céus, neste momento solene nos encontramos, Pai, com o Teu santo livro aberto em nossas mãos. Que o professor Espírito Santo venha nos capacitar nesta hora. E que toda a lição que foi extraída deste livro possa ser para o nosso crescimento espiritual. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro do Apocalipse, ele é conhecido mundo afora como um livro bastante enigmático, muito difícil de ser compreendido e, ao mesmo tempo, um livro muito temido por muitos. Tem gente que tem pavor de abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, tem medo, porque ali tem muitas feras, muitos animais, muitas bestas, muitos chifres, coisas assim bastante enigmáticas, e as pessoas acabam tendo receio. Mas o livro de Apocalipse ela é a revelação de Jesus Cristo para nós. Nós somos uma igreja conhecida como um movimento profético. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surgiu no cenário mundial a partir de uma profecia. Nós não vamos ter tempo de ler tudo, mas eu vou apenas citar alguns textos para que você possa ter a curiosidade de pesquisar em casa. A Igreja Adventista ela surgiu a partir de uma profecia que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 8 e no verso 14. Ali foi o início de um estudo profético de um homem chamado Guilherme Miller, por volta do ano de 1831, quando ele começou a estudar sobre essa profecia que trata das 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. Então, a partir de 1831, Guilherme Miller começou a se debruçar sobre esta profecia e estudar sobre ela. E Guilherme Miller, ele era um pastor da Igreja Batista nos Estados Unidos. E ele passou a se dedicar a esse estudo. No ano de 1839, ou seja, 8 anos depois que ele iniciou esse estudo, ele chegou à seguinte conclusão: Jesus Cristo volta entre 1843 e 44. Com base numa série de textos que ele encontrou, em uma série de encontros escatológicos e proféticos, ele chegou a essa conclusão. E aí, a partir de 1839, ele começou a pregar nas igrejas evangélicas nos Estados Unidos a volta de Jesus, para 1844. Logo esse movimento ganhou fama nos Estados Unidos e ele começou a ser chamado a pregar em outras cidades, em outros estados, e ele passou a percorrer toda a América pregando essa mensagem.
A grande maioria dos seus ouvintes recusavam a mensagem por dizer que ele se tratava de um fanático. Mas um grupo muito grande e considerável passou a segui-lo. E se nós analisarmos com cuidado, ali em Daniel capítulo 12, nós vamos entender, ali no verso, mais ou menos pelo verso 4 em diante, nós vamos entender claramente que a compreensão dessa profecia de 2.300 tardes e manhãs, ela só seria iluminada, ou seja, só receberíamos luz sobre ela a partir de 1844. Porque quando o anjo diz a Daniel no capítulo 12, no verso 4, Daniel, encerra as palavras e sela este livro até o tempo do fim. Não é isso que está aí na sua Bíblia? Encerra estas palavras, Daniel, e sela o livro até o tempo do fim. Muitos examinarão este livro, mas o conhecimento só se dará a partir de então. Então, quando a gente pega as profecias que tem tempo na Bíblia, nós conseguimos identificar que o tempo do fim, ele se inicia mais ou menos em 1798, mas ele só realmente se concretiza em 1844. Por que 1798? Porque 1798 é o ano que finalizava uma outra profecia que tratava dos 1260 anos. E com o aprisionamento do Papa Pio VI pelo imperador Napoleão Bonaparte, dando fim à Santa Inquisição e à perseguição romana que estava se desencadeando em toda a Europa, ali deu um fim a toda essa perseguição. E no auge da Revolução Francesa, quando os Estados Unidos ainda estavam engatinhando e não era considerado nem a quinta potência do mundo. Então, o ano de 1844 ele veio. E estudando a Bíblia, eles descobriram, através do dia da expiação, que o dia exato da volta de Jesus seria 22 de outubro de 1844. Porque essa data ela era equivalente ao dia da expiação em Levíticos, que era no 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Que em 1844, o 10º dia do 7º mês, seria exatamente o dia 22 de outubro de 1844. Um grande número de irmãos estavam ali à espera desse evento, que seria o evento mais esperado do mundo. E o dia de 22 de outubro chegou e Jesus não voltou. E aqueles homens se frustraram bastante. Os que não acreditavam nesta mensagem passaram a zombar deles. E por conta da zombaria, eles não suportavam a pressão e muitos deles começaram a desistir daquela mensagem. De fato, que aquele grande grupo que aguardava Jesus voltar naquele dia se esfacelou e se dividiu em 3. A maior parte deste grupo desistiu da fé, desistiu da Bíblia e passou a ser ateu, porque não acreditavam mais em uma palavra deste livro, por terem sido enganadas com esta profecia. Uma outra parte também numerosa de membros voltaram para suas igrejas antigas e voltaram às suas vidas como elas eram antes e não quiseram mais saber desta mensagem. Mas um grupo bem pequeno mesmo, permaneceu firme a esta mensagem, mesmo Jesus não tendo voltado naquele dia. Resolveram em oração voltar para a Bíblia, voltar a estudar e buscar aonde foi que eles haviam se equivocado. Só que lembre-se, o anjo diz a Daniel no verso 4 do capítulo 12 que o conhecimento profético do livro de Daniel só seria dado exatamente no tempo do fim. E quando Guilherme Miller começa a pregar em 1839, o tempo exato ainda não tinha chegado. Isso indica que o livro ainda estava selado. E por estar selado, Guilherme Miller errou a profecia. Agora, a partir de 1844, iniciou o tempo do fim, o selo foi retirado do livro. Agora, a compreensão sobre o livro seria dada, porque a luz seria dada aos cristãos, aos crentes. Um fator interessante, quando aquele grupo volta para a Bíblia, eles perceberam algumas coisas interessantes. Uma delas é que Guilherme Miller não errou absolutamente nada no que diz respeito a tempo.
Tudo que a profecia falava de tempo, Guilherme Miller foi cirúrgico, acertou tudo. De fato, alguma coisa aconteceria em 22 de outubro de 1844. A única coisa que Guilherme Miller errou foi o evento. A profecia ele decifrou de forma perfeita. O evento estava errado. Não era que Jesus voltaria em 1844. O capítulo 8, no verso 14 de Daniel, ele diz assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Guilherme Miller entendeu que o santuário era a terra que seria purificada quando Jesus colocasse seus pés nela. Como a exemplo lá do Monte Sinai, quando Moisés se aproximou, e Deus já tinha ali pousado na sarça, e aí ele ouve uma voz dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Então, Guilherme Miller imaginou a mesma coisa, que Jesus volta em 1844 e o santuário a ser purificado só pode ser a terra. Só que, passado o tempo do fim, Deus deu iluminação a eles, e eles voltando para a Bíblia para entender aonde foi que eles erraram, eles descobriram através da profecia do dia da expiação que o evento estava errado. Na verdade, a purificação do santuário está lá em Levítico capítulo... Começa no 16 e você se estende até o capítulo 23. E você começa a entender que o dia da expiação, a purificação do santuário, era dada num ritual do santuário israelita, quando o sacerdote se vestia com as vestes de sumo sacerdote e no 10º dia do 7º mês ele adentrava o lugar santíssimo para fazer a expiação. O que era aquela expiação? Era a purificação do santuário. Todos os pecados registrados simbolicamente pelo sangue que era aspergido nas cortinas e nos móveis do santuário, eles eram retirados, purificados. A cortina era substituída por uma cortina nova e toda mancha de sangue que houvesse nos móveis eram limpos. Isso simbolizava que no céu haveria um momento onde Deus, através de Jesus Cristo, faria a purificação do santuário. Uma vez um pastor da Igreja Batista, ele interrompeu o pastor Arilton Oliveira e disse assim: mas o que é que no céu precisa ser purificado? No céu tem pecado? E então o pastor Arilton disse sabiamente para ele: no céu não tem pecado, mas existem os registros do pecado. Tudo que você faz aqui de bom ou de ruim são registrados no céu. E tem mais: o pecado se iniciou no céu e ele deve ser finalizado lá. O pecado se iniciou com um anjo que se rebelou. Se o problema iniciou no céu, ele deve ser resolvido no céu. Por isso a purificação do santuário no céu. Então, naquele dia, 22 de outubro de 1844, Jesus, o nosso sumo sacerdote, passou do lugar santo para o santíssimo e iniciou a purificação do santuário. Em outras palavras, quando você ouvir falar em purificação do santuário, entenda que é o juízo de Deus. O juízo começou em 1844. Cristo adentrou o lugar santíssimo e iniciou o juízo. Daniel capítulo 10 diz que ele assentou-se no trono e abriu-se os livros. Daniel capítulo 7, a partir do verso 10. Tem gente pensando que o juízo só vai se dar quando Jesus voltar a esta terra. Não. Quando Jesus voltar a essa terra, ele vai apenas executar aquilo que ele já julgou, que ele já está julgando desde 1844. E quer saber mais? Cristo não está julgando ímpios. Cristo não está julgando Hitler, não está julgando Mussolini, não está julgando Al Capone, não está julgando nenhum bandido, nenhum tipo de assassino, nenhum estuprador, ninguém. Cristo está julgando apenas a sua igreja. A Bíblia é clara em dizer que o juízo começa pela casa de Israel. E ele diz mais: os ímpios não precisam ser julgados porque eles já foram julgados. A partir do momento que uma pessoa se recusa a aceitar Jesus Cristo em seu coração, ela já está julgada. O juízo é justamente para os que aceitaram, que é para poder saber se realmente andaram na luz que receberam. Eu imagino que já são mais de 170 anos que Cristo está ali com esse julgamento. Eu imagino que ele já está próximo de terminar. E a Bíblia diz que quando ele terminar, ele se levantará do trono e dirá: está feito.
E quando ele disser isso, fecha a porta da graça. Quem está salvo, está salvo. Quem estiver perdido, estará perdido. Nesse momento que ele disser está feito, o Espírito Santo se retira da terra. Se retira de tentar convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E os homens ímpios ficam completamente entregues a Satanás. Haverão coisas horríveis no mundo a partir de então. Os seres humanos se tornarão como animais irracionais, perseguidores da igreja de Deus, torturadores, assassinos, cruéis, desafeiçoados. Enquanto que a igreja estará debaixo da proteção do nosso Deus. Amém? A Bíblia diz em Salmo 91 que cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Quando Jesus disser está feito, está consumado, as pragas começam imediatamente a cair. Mas a promessa é que o justo viverá pela fé. Não faltará nem pão e nem água, porque serão certos. Então, como nós podemos ver, queridos, depois que eles descobrem realmente o verdadeiro sentido daquela profecia, e eles descobrem então que não era a volta de Jesus, mas era apenas a purificação do santuário, aquele grupo começa a sair e corrigir o problema que eles haviam causado. E a sua nova pregação, muito mais embasada pela Bíblia, começa a ganhar adeptos. E esse grupo foi se tornando grande novamente. E em 1863, eles resolveram se reunir. Eles já eram um grupo muito grande, eram metodistas, batistas, gente de todas as denominações religiosas. E em 1863, eles resolveram se reunir e ali fundaram uma igreja que se chama, hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é a história da nossa igreja. Se você não conhecia, estude um pouco mais para que você conheça, porque é uma linda história. E todo adventista deve ter a obrigação de saber quais são as suas raízes. Como começou esse movimento? Começou a partir de uma profecia. E quando nós vamos para Apocalipse, no capítulo 10, nós vamos ver uma profecia que retrata justamente essa história que eu acabei de contar. Aqui no capítulo 10, fala de um livrinho interessante, que é justamente a nossa história. Apocalipse, capítulo 10. Se encontrou aí? Diga amém. Olha o que diz aí o verso... O verso 8. E a voz do céu, e a voz que eu ouvi do céu, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo dizendo-lhe que desse-me o livrinho, e ele me disse: toma-o e come-o. Ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Entenderam? Essa profecia é toda a história que eu acabei de contar para vocês. O fato do livro, o livro que estava selado era o livro de Daniel. Foi esse livro que o anjo entregou nas mãos. E ele disse: come-o. Comer significa o quê? Quem é que come livro? Alguém come livro? O que significa essa expressão? Estudar. Não é estudar não, é examinar, não é isso, Mauro? Examinar. Só que lá diz assim: ele será amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. O que de tão doce seria mais para alguém do que saber o dia em que Jesus voltaria a essa terra? Teria alguma coisa mais doce do que isso? Na boca, doce como mel. A pregação era maravilhosa, era doce. Jesus volta em 22 de outubro de 44. Já pensou se chega aqui hoje um profeta e diz para vocês que Jesus vai voltar no dia 31 de dezembro de 2022? Era uma notícia maravilhosa, extraordinária. Mas só que, depois que fosse doce na boca, ele seria o que no estômago? O grande desapontamento, a decepção de Jesus não ter voltado em 1844 foi amargo como um fel. E que processo amargo. Que decepção. E decepção não era algo característico apenas do povo dos mileritas de 1844. Não, os discípulos também tiveram um desapontamento parecido com este, quando viram aqueles que eles imaginavam ser o rei que estabeleceria o seu reinado na terra, pendurado em uma cruz.
Para eles foi um grande desapontamento também, porque eles esperavam um Jesus que viria para livrá-los do jugo romano. Então, desapontamentos, queridos, eles sempre existiram no meio do povo de Deus. No último verso do capítulo 10, depois que houve o desapontamento, depois que eles perceberam que Jesus não voltou, que a experiência havia sido amarga, no verso 11 diz assim: ele disse-me ainda, importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, o anjo disse a ele: olha, Jesus não volta em 1844, porque vocês ainda precisam pregar a muitos povos, nações, línguas e reis. E a gente confirma isso em Mateus 24:14, quando diz: este evangelho do reino será pregado em testemunho a toda a nação, então virá o fim. Vocês percebem? Nós fazemos parte de uma igreja, não é de uma igreja qualquer, fazemos parte de uma igreja que surgiu a partir de uma profecia no livro de Daniel, no Antigo Testamento, e que está sendo confirmada no Apocalipse, no Novo Testamento. Essa é uma igreja que saiu da mente de Deus. Não é qualquer igreja. Não existe na Bíblia nenhuma profecia que aponte para qualquer outra igreja que não seja esta igreja. Se você for olhar aí uma página aí até o capítulo 11, você vai ver a confirmação do que eu estou falando. Olha o verso 19. E abriu no céu o santuário de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. O verso 19 do capítulo 11 está dizendo que foi aberta uma porta no céu, foi aberta de tal maneira que deu para ver a arca da aliança. Aí eu pergunto, que momento foi esse? Aonde está a arca da aliança no santuário? No pátio, no santo ou no santíssimo? Então, se abre uma porta e se vê a arca da aliança, que momento foi esse? Foi justamente o momento em que Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Quando ele abriu a porta para entrar, João viu a arca da aliança. Então, João viu o momento exato onde Cristo estava passando do lugar santo para o santíssimo. João viu exatamente o dia 22 de outubro de 1844. E João estava lá no começo, por volta do ano 100. E aí você folheando mais uma página, no capítulo 12, você tem a igreja verdadeira de Deus. Olha que interessante. A igreja verdadeira de Deus, capítulo 12, veja o verso 1 desse capítulo. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Dá para entender? Efésios 5, versos 23 e 32 diz que uma mulher é um símbolo para uma igreja. Uma mulher vestida do sol é uma igreja vestida do sol. Se uma mulher não consegue vestir o sol, imagina uma igreja, né? E o que seria o sol? Malaquias 4, verso 2 diz assim: para vós que creis no meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação embaixo das suas asas. Quem foi que nasceu para trazer salvação? Então quem é o sol da justiça? É Cristo. Então uma mulher vestida do sol é uma igreja que tem a justiça de Cristo. E a lua debaixo dos pés. Ora, nós sabemos que a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Se o sol é Cristo, a lua só pode ser a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela não tem luz própria, ela reflete a luz de Cristo. Então, logo, essa mulher pisando na lua não está pisando na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia é a base de fé desta mulher. Ou seja, a Bíblia é a base de fé desta igreja. Esta é uma igreja que só acredita na Bíblia. Lá no verso 17, capítulo 12. E o dragão irou-se contra a mulher, nós sabemos que é a igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus são os 10, inclusive o sábado. Você conhece uma igreja que foi justificada com Cristo, que só acredita na Bíblia e que guarda o sábado? Essa é a igreja de Apocalipse 12. E ela tem mais uma característica.
Ela tem o testemunho de Jesus. Se você for lá no capítulo 19, no verso 10, no final do verso, você vai ver que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Essa é uma igreja justificada por Cristo, que só acredita na Bíblia, que guarda os 10 mandamentos, inclusive o sábado, e que tem o dom profético. É a única igreja que sabe interpretar bem o Apocalipse. E que acredita no espírito de profecia. Irmãos, essa é a igreja certa. Você está no lugar certo. É aqui que é o nosso lugar. É aqui que é o teu lugar. Você pode sair e procurar em todas as denominações, são mais de 40 mil denominações cristãs no mundo. Procure em todas elas e veja em qual delas você encontra essas 4 características. Justificada por Cristo, que só acredita na Bíblia, que guarda os 10 mandamentos, inclusive o sábado, e acredita no espírito de profecia. Só existe uma, irmãos. Só uma. Agora que nós já identificamos o início da nossa história, lá em 1844, já identificamos que nós somos esse povo que está na Bíblia. Apocalipse 12 é um capítulo que está destinado a nós, povo de Deus, povo adventista. Agora nós temos que descobrir por que nós fomos fundados e por que nós existimos. Está preparado para isso? Capítulo 14. Pula um capítulo. Veja que eu vim no 10, no 11, no 12, o 13 eu vou pular. Nós vamos para o 14. Porque o 13 não interessa agora, nesse momento. Interessa saber por que fomos fundados. Interessa saber por que Deus guiou este povo até aqui. Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa finalidade? Por que existimos como adventistas? Capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu. Tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Olha aqui para mim. Quem é que está voando pelo meio do céu? Um anjo. Mas o que é que ele tem para proclamar? O evangelho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Anjo prega evangelho? Anjo, foi dada essa missão a anjos ou a homens? Se são homens que pregam e não anjos, quem é este anjo de Apocalipse 14? Acabou de ver no 12. Quem é este anjo? Gente, esse estudo é uma progressão. Se você começa com um ministério profético que surge de um desapontamento, e aí você encontra a igreja de Deus na terra, e você está em progressão, quem é o anjo que prega o evangelho? É a igreja. Somos nós. Lá em Jeremias diz que anjos são mensageiros, nós somos mensageiros. Anjos não pregam o evangelho. Se aos anjos fosse dada a autoridade de pregar, o mundo todo teria sido convertido, já estava todo mundo no céu. Mas Deus deu essa missão para nós. E sabe por que ainda não estamos lá? Porque não estamos pregando. Se estivéssemos pregando, já estaríamos lá. Ellen White diz no livro Grande Conflito que se a igreja tivesse realmente vestido a camisa e feito o que tinha que fazer, Jesus Cristo teria voltado em 1888. Irmãos, vamos considerar o verso 7. Essa é a nossa função, pregar o evangelho. Mas olha o que diz o verso 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Este é o conteúdo da mensagem do evangelho eterno que o anjo saiu a pregar. Qual é o conteúdo? Temei a Deus e dá-lhe glória. Por quê? Porque é chegada a hora do juízo. E qual é o problema do mundo? A adoração. Por isso que ele diz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. E por que haverá juízo? Porque não estão adorando. Olha só, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O problema da humanidade é justamente aquele que eles estão adorando. Se nós estivéssemos adorando verdadeiramente o Deus Criador, não existiria a necessidade desta mensagem, não existiria a necessidade desta igreja. Jesus já teria voltado. Como o mundo não adora o verdadeiro Criador, a mensagem é: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Vocês precisam voltar a adorar aquele que fez todas as coisas. E quando nós
olhamos aqui, o motivo dele ser adorado é porque ele fez o céu, a terra, o mar e os fontes das águas. Estas palavras você só encontra em Êxodo 20, verso 8 em diante, quando ele diz: lembra-te do sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor terra, céu, mar e fonte das águas. Jesus está acusando nesta mensagem que o povo precisa se voltar para a verdadeira adoração, e a verdadeira adoração consiste em guardar o sábado. Essa é a nossa mensagem. Só que não é aqui que eu quero me prender esta manhã. Eu quero me prender esta manhã no que ele diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Você tem ideia do que é temer a Deus? Muita gente pensa que temer a Deus é ter medo de Deus, mas não é. O conceito de temer a Deus na Bíblia é um conceito muito amplo. Se você for lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, você vai entender que temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Ou seja, temer a Deus é ser obediente a tudo que Deus ensina. Tudo, sem exceção. E dar-lhe glória, o que seria? O que seria dar glória a Deus? Vamos a 1 Coríntios 6:20, para entendermos o que é de fato dar glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Olha o que é dar glória a Deus. Amém? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Como é que se dá glória a Deus? Através daquilo que nós fazemos no nosso corpo. Só existe uma forma de dar glória a Deus: é com o corpo. Portanto, irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É o que fazemos com o nosso corpo. Só existe uma forma de dar glória a Deus. Tem gente pensando que dar glória a Deus, Mauro, é gritar no meio da igreja: glória a Deus e aleluia. Não é, irmãos. Tem gente gritando aí, esperneando, caindo, tremendo, batendo, falando línguas diferentes, e estão achando que estão dando glória a Deus. Isso não é dar glória a Deus. Glória a Deus é aquilo que você faz de bom com o teu corpo, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa. Fazei tudo para dar glória a Deus. E por que isso é dar glória a Deus? Lembra o que Jesus disse para os discípulos antes dele ir embora? Eu glorifiquei o Pai para que ele glorificasse a mim. Como é que Jesus deu glória a Deus, irmãos? No que comia, no que bebia, ou em qualquer outra coisa que fazia. Jesus era imbuído de muitos dons e ele usava todos eles para a obra de Deus, sim ou não? Irmãos, você quer aprender como é que dá glória a Deus? Você tem que ouvir o Padre Zezinho cantando. Aí você vai aprender. Você já ouviu o Padre Zezinho cantando? Amar como Jesus amou. Não é? Viver como Jesus viveu, fazer o que Jesus fazia, sentir o que ele sentia. Isso é dar glória a Deus. Dar glória a Deus, irmão, é quando você vive uma vida cristã, que as pessoas enxergam em você os atributos divinos. Não é você que vai sair por aí arrotando grandeza e dizendo que tu é crente, que tu é bom, que tu dá cesta básica, que tu faz missão Caleb, que tu é diácono, que tu é ancião, que tu é pregador, que tu é isso, que tu é aquilo. Não é você que faz isso. Isso não é dar glória a Deus. Isso é dar glória a si próprio. Isso é justiça própria. Dar glória a Deus é quando você passa na rua e alguém te para e diz: irmão, você é crente? Isso é dar glória a Deus. É quando as pessoas te reconhecem pelas tuas atitudes, pelas tuas palavras, pelo teu comportamento. As pessoas, quando chegam próximas de você, a primeira coisa que vem na mente delas é Deus. Não que você seja Deus, mas você lembra Deus. Por que que lembra? Porque o teu modelo é Cristo. E aí, irmãos, quando você estiver nesse nível de espiritualidade, você vai vir aqui cantar não por aplausos, mas apenas para dar glória a Deus. A tua música vai alcançar corações por onde quer que ela vá.
Você vai vir aqui pregar, não é para os outros ficar dizendo que você é bom de oratória, que você é bom de exegese, de homilética, de hermenêutica. Não, você vai vir aqui pregar e as pessoas vão abrir os seus corações para Deus. Dar glória a Deus é você fazer tudo o que você precisa fazer para que as pessoas tenham um encontro com Deus e não com você. Sabe, Jesus ele ensinou várias maneiras de dar glória a Deus. Mas o que Jesus mais fez foi se compadecer das necessidades das pessoas. Antes de pregar o evangelho, Jesus curava. Antes de pregar o evangelho, ele saciava a fome. Ele devolvia a vista. As pessoas voltavam a andar. Ele libertava as pessoas que estavam presas, encarceradas, no vício ou na doença ou em qualquer outra coisa. Antes de pregar, ele agia. As ações, as obras vão adiante das palavras. As palavras nunca podem preceder as obras. Porque falar bonito, falar bem, eu acho que todo adventista é capaz. Mas, irmãos, de que vale termos toda essa luz, todo esse conhecimento, saber tudo o que sabemos, se não colocamos em prática? Somos um povo que é chamado de a luz do mundo, e não podemos nos esconder embaixo de uma candeia, diz o profeta, o próprio Cristo. Mas nós estamos escondendo a nossa luz embaixo da candeia, porque estamos preocupados em fazer missão Caleb, e não é pecado, é verdadeiro, temos que fazer, mas nós não estamos preocupados com os outros dons que Deus nos deu. Não estamos usando os nossos dons, estamos guardando, estamos enterrando. Deus não te chamou para ficar sentado em banco de igreja, irmão. Deus te chamou para ação. O que ele diz lá no verso 11 do capítulo 10? Importa que ainda pregues a muitos povos, multidões, nações e línguas. Como é que prega, irmão? Como é que prega? É com microfone e uma caixa de som? É assim que se prega? Mateus 24, para você ver como é que prega. Mateus 24, 14. Assim como só existe uma forma, olha aqui para mim rapidinho. Assim como só existe uma forma de dar glória a Deus, e essa é por meio daquilo que fazemos com o nosso corpo, só existe uma forma de pregar o evangelho. E não é com o microfone. O microfone é apenas um braço dessa pregação. Olha como é que se prega o evangelho. Mateus 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Como é que esse evangelho é pregado, irmãos? Microfone e caixa de som? TV Novo Tempo? Rádio? Como é que esse evangelho é pregado? Entregando folheto? Dando estudo bíblico de porta em porta? Tudo isso faz parte, mas não é a essência. Qual é a essência? Para que Jesus volte, qual é a essência? Este evangelho do reino será pregado em testemunho. Essa é a essência. Não é a pregação de boca, é a pregação de vida. É o que tu vive. As pessoas só vão ter um encontro verdadeiro com Deus quando esta igreja estiver vivendo este evangelho na prática. Irmão, se um pobre coitado bater na tua porta pedindo comida e você disser, vá em paz que eu vou orar por você, você está pregando o evangelho? Tá? Um outro extremo, você pega um panelão, faz um sopão, arruma uns pães, faz uns cachorro-quente, vai lá para o Aldenor Belo distribuir sopa e cachorro-quente. Isso é pregar o evangelho? Pode ser até o início, mas não é. Por quê? Porque você vai dar sopa, vai dar cachorro-quente, vai embora, eles vão comer, vão encher a barriga, e cadê Jesus? Você falou? Você pregou? Você disse que o motivo de você estar validando o sopão era porque Jesus te moveu a ir para lá? Você disse para eles que o mundo está se acabando e que Jesus está voltando? Então não adianta boas obras sem Jesus. Isso é justiça própria. Ninguém vai para o céu por boas obras. Mas muitos vão para o inferno por causa das suas obras. Obra não salva, mas condena. O que vai determinar a salvação de cada um de nós é aquilo que fazemos com o nosso corpo.
Na pregação do Evangelho. O nosso testemunho. Os nossos dons. Nós temos que saber quais são os nossos dons. Nós temos que saber desenvolver os nossos dons e colocá-los em prática e entender de uma vez por todas que todos os dons que Deus nos outorga, todos eles é para a pregação do Evangelho somente. É para enaltecer somente o Salvador e não a você mesmo. Nunca pense que você é muita coisa dentro da igreja, porque você não é. Porque se Deus quiser, até uma jumenta pode pregar, irmãos. Nós temos que entender a seguinte coisa. Se a gente volta lá para o Jardim do Éden, lá no Jardim do Éden, Mauro, tem a maior lição de mordomia que o mundo já viu. Um Deus criador, soberano, que não precisava de nenhum de nós. Ele sai do seu trono, sai do céu e vem para cá, para fazer algo, para criar algo. Ele cria um planeta. Para quem que ele criou esse planeta? Para o ser humano, mas ele não criou de forma desordenada, ele foi um grande mordomo. O que foi que ele fez? Primeiro ele preparou tudo. Árvores, frutas, água, animais, sol, lua, estrelas. Ele preparou tudo, deixou tudo pronto. Um grande mordomo faz isso, deixa tudo preparado, para quando sua visita chegar, não sentir necessidade de absolutamente nada. E aí, quando estava tudo pronto, esse mordomo recebe o ser humano. Isso é mordomia. É se preocupar em dar o seu melhor para o outro. Sabe o que aconteceu? As visitas se sentiram tão bem, que entraram no quarto do anfitrião e foram mexer lá no guarda-roupa do anfitrião. Você deixaria alguma visita fazer isso na tua casa? Foi isso que as visitas fizeram. Foram lá no guarda-roupa, abriram o guarda-roupa, lá tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles foram lá e pegaram essa. A que estava guardadinha, justamente a que não era para pegar. E aí desandou tudo. Aí agora lá viu o mordomo de novo entrar em ação. O que o mordomo faz agora? Vocês comeram, vocês vão morrer. Mas para que vocês não morram, eu vou morrer no lugar de vocês. Isso é mordomia, irmãos. Mordomia consiste em você se colocar no lugar do outro. Foi isso que Cristo fez. E entenda de uma vez por todas que o plano da salvação consiste em uma troca, em uma substituição. Sabe o que foi que Cristo fez, irmãos? Ele pegou para ele aquilo que nós merecíamos, para que nós tivéssemos dele aquilo que ele merece, a vida eterna. E sabe o que ele pede de nós? A mesma coisa. Ele diz: quem quiser no reino do céu ser o primeiro, esse será o último, e o último será o primeiro. Ele está dizendo claramente: se você quer herdar o reino do céu, você tem que ser um grande mordomo aqui na terra. E para ser mordomo, você sempre tem que olhar para o outro como se ele fosse mais importante do que você, porque Cristo fez isso. Ele morreu no teu lugar, mesmo sabendo que você não era nada perto dele. Mas ele te colocou num patamar tão alto que exigiu o próprio sangue dele, a própria vida dele. Naquele momento era como se você valesse muito mais do que o próprio Deus. Foi isso que ele fez. Deus pegou assim, ele próprio, o próprio filho, e levou e trouxe para cá, para morrer numa cruz, para se colocar no lugar de nós que não merecemos nada. A nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Então o que Deus pede de nós? É que nós façamos a mesma coisa. Naquele dia, quando Jesus vier nas nuvens dos céus, ele vai separar as pessoas em dois grupos. Ele vai colocar uns à sua esquerda e outros à sua direita. Ele vai virar para os da sua direita e vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, porque eu tive fome, sede, estava nu, estive preso, estive enfermo, e vocês foram me visitar, vocês foram me acolher, vocês foram me socorrer. Muitos ainda dizem: mas Senhor, quando foi que tivemos nu, preso, com fome, ou com sede, ou com frio, e não fomos ao teu encontro te socorrer? Quando é que foi isso? Então ele disse claramente: quando vocês fizeram a um dos pequenos irmãos, a mim o fizeste. Isso é pregar o evangelho em testemunho.
Ele virou para outro grupo e disse a mesma coisa, e eles fizeram a mesma pergunta, e ele disse, então, quando vocês deixaram de fazer a um pequeno irmão, a mim vocês deixaram de ajudar, porque o provérbio diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. Como é que você espera entrar no reino dos céus com esse coração duro e egoísta que você tem? Insensível às necessidades dos outros? Não vai, irmão. Que tipo de mordomo seria eu? Vou pegar uma bandeja, vou servir a comida para todo mundo, mas eu só vou nos que estão bem vestidos. Os que estão mal vestidos não têm direito a suco nem cachorro quente. Isso é um bom mordomo? Isso é um bom garçom? Ou o bom mordomo é aquele que não olha para a aparência, mas olha para o coração? Você nunca deve olhar para uma pessoa por aquilo que ela está vestida. Você sempre deve olhar para ela como alguém por quem o Salvador do mundo derramou o seu sangue. Tem ou não tem valor, irmãos? Vale ou não vale? Então, tudo que você fizer para alguém nessa terra, vale a pena, porque você está fazendo para Deus. A cruz é uma substituição. Ele nos tirou dela para entrar em nosso lugar. E sabe o que Ele pede de nós? A mesma coisa. A vida que eu agora vivo não pertence a mim, mas é de Deus. É Ele que vai viver por mim, porque Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu faço as mesmas obras que Ele fez. E se eu fizer as mesmas obras que Ele fez, eu vou para o céu, porque Jesus volta. Só está faltando isso para nós, irmãos. No dia que a igreja entender que nós devemos ser os grandes mordomos de Cristo nessa terra, Jesus volta. Sabe, você percebe que mordomia, ela se encaixa perfeitamente com missão, com evangelismo. Porque o evangelho é isso, é pregação, é alcance de pessoas, é alcance de corações. O evangelho é inclusão, são todos. Ele morreu por todos, não morreu só para alguns. Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não foram só os adventistas. Foi para todos, preto, branco, gay, hétero, homo, qualquer um deles, todos eles. Deus morreu por todos. Todos, sem exceção, do pobre ao rico. E o nosso testemunho é fazer as mesmas obras de Cristo. Se você for no âmago da questão, você vai entender que isso nada mais é do que morrer em prol do outro. E não foi isso que Cristo fez? É isso que Ele te pede, que tu morra para o próprio eu, para que tu viva em favor do outro. Uma coisa eu aprendi na minha vida de missão: quanto mais eu prego o Evangelho, mais eu sou beneficiado, porque mais eu aprendo, mais eu cresço. Eu cheguei a um nível da minha vida que hoje eu não uso mais os caderninhos de estudo bíblico para dar estudo bíblico, de tanto que eu já dei estudo bíblico. Aquelas perguntas e respostas já estão na minha mente. Quem foi que aprendeu? Quem foi que ganhou com isso? Eu. Mas o meu testemunho foi à frente e ganhou os outros. Eu queria encerrar. Nós temos ali 3 minutos. 2. Eu gostaria de encerrar te contando uma última história. Eu nasci na igreja adventista, ali no Monte Castelo. Minha mãe me levava para lá desde a barriga. Aí eu nasci ali, cresci ali. E com 15 anos de idade eu saí da igreja. 15 anos de idade eu saí da igreja. As voltas que o mundo dá, eu fui para o Rio de Janeiro, depois passei uns 7 anos no Rio, voltei para cá, fiquei mais 2 anos aqui, depois fui para Goiânia, fiquei 3 anos em Goiânia. Mas em Goiânia, eu nasci de novo. Saí da igreja aos 15 anos de idade, me rebatizei aos 35 anos, 20 anos fora da igreja. E se eu tivesse tempo para contar o que aconteceu nesses 20 anos, vocês não imaginam o que aconteceu e a forma como Deus me protegeu, mesmo estando distante. Que aconteceram coisas que já era para me estar morto há muito tempo e estou aqui até hoje. E aí eu me rebatizei junto com a minha esposa. Minha esposa era da Assembleia de Deus. Ali tinha a língua de fogo. Hoje ela é adventista. Ela
Ela foi alcançada pela mensagem. Bateu no meu ombro e disse: o casamento só vai durar se tu voltar para a igreja. E eu tive a opção. Aqui eu estou. Irmãos, lá em Goiânia eu conheci algumas pessoas. E lá tinha o tesoureiro da igreja. Mas eu estava conversando com ele e ele me contou a história dele. Ele disse para mim que ele era ladrão de banco. Eu olhei assim, mas quer dizer que colocaram um ladrão de banco para ser tesoureiro da igreja? Rapaz, imagina só. Todo dízimo e oferta na mão desse ladrão. Para quem foi o insano que te colocou aqui? Ele, rapaz, isso é uma blasfêmia, que quem me botou aqui foi Deus. Como foi tua história? Ele me contou tudinho. E tinha o auxiliar do tesoureiro, que estava do lado, ouvindo tudo e rindo. E não parava de rir, parecia uma hiena. Eu digo, e tu, como é que foi tua história? Ele disse, eu acho melhor o tesoureiro te contar. Aí o tesoureiro foi me contar a história. O tesoureiro morava em Tocantins. Se mudou para Goiânia. Quando ele se mudou, ele comprou uma casa de 2 andares em uma rua do bairro Jardim Guanabara, lá em Goiânia, perto do aeroporto de Goiânia. E aí, o que aconteceu com ele? Ele foi para ali viver do lado de uma casa de um homem que odiava crente, não queria nem saber de crente. É só terminar essa história, irmão. Não queria saber de crente. Sabe o que aquele homem fazia, irmãos? Jogava pedra na casa dele, jogava lixo, tocava campainha e corria, fazia um inferno na vida daquele crente. Um inferno. Eu odeio crente. Uma vez, uma sexta-feira à tarde, a esposa tinha o costume de subir ao quarto que fica na frente, tem uma janelona, ela abria aquela janelona e ia passar as roupas que eles iam para a igreja no sábado, isso na sexta à tarde. E naquele dia o homem não sabia que ela estava lá, ou, lógico, não sabia, resolveu jogar uma pedra pelaquela janela e a pedra pegou na parte de trás da cabeça dela e ela caiu no chão. E aí deu 5 horas, deu 5h30, estava dando 6, ela não descia para o culto do pôr do sol, então o pai já estava preocupado e disse, meu filho, sobe lá, ver o que está acontecendo com tua mãe, porque até agora ela não desceu. E aí quando o filho sobe, que chega lá, tem uma poça de sangue e ela lá deitada lá, praticamente morta. Correram para o hospital, levaram, correndo e fizeram o tratamento e tudo, para resumir a história. Hoje ela vive numa cadeira de rodas, não tem os movimentos das pernas e não fala. Inutilizou aquela mulher. E agora, para ir para a igreja, a logística era outra, porque agora era um trabalhão para levar ela para a igreja, mas ele levava todo sábado. Um sábado desse, quando ele terminou o culto, eles foram para casa, que ele vai dobrando o carro na rua da casa dele, ele viu uma fumaça preta muito intensa, e a primeira coisa que ele pensou, aquele louco atirou fogo na minha casa. Esse foi a gota final. E aí quando eles se aproximam, que eles chegam na casa, não era a casa dele que pegava fogo, mas era do atirador de pedras. Pegando fogo. A vizinhança correndo com baldes d'água, tentando enxugar, tentando secar, tentando apagar o fogo. Fizeram de tudo, chamaram o bombeiro. Quando o bombeiro chegou, a casa já estava completamente destruída. O capitão do bombeiro disse para ele, o que restou tem que ser demolido e construído de novo, porque nada mais se aproveita. Aí ele sentou num cantinho assim, chorando, com as 2 mãos na cabeça, desolado, desesperado, e aquele adventista que quase fica viúvo, se aproxima dele, toca no ombro dele, pergunta para ele, você tem para onde ir? Você tem algum parente na cidade? Ele disse, não tenho. Filhos, mulher? Também não, todo mundo me abandonou. Também, né? Como é que não abandona? Todo mundo me abandonou, estou sozinho no mundo, não tenho ninguém por mim, não tenho aonde ficar. E aquele adventista disse, olha, na minha casa, na parte de cima tem um quarto que tem uma janelona de frente para a varanda. Se tu quiser, pode ficar lá, até construir tua casa. O adventista dormindo com o inimigo, né? Imagina, botar o inimigo dentro de casa, vai matar o resto da família, quase matar a mulher, agora ele termina o serviço. Foi para lá. Sabe o que aconteceu lá dentro, irmãos? Acordava a família, inário e Bíblia, e oração. Meio-dia, na hora do almoço, antes de partilharem do pão, eles cantavam louvor,
liam um texto da Bíblia, se ajoelhavam aos pés da mesa e oravam, e depois eles comiam. 6 horas pôr do sol, reunia a família de novo, inário, Bíblia e oração, e isso todos os dias, e aquele homem olhando aquilo todo dia, e a felicidade no rosto deles, a alegria, o entrosamento, a paz que era aquela casa era um cantinho do céu, ali era um verdadeiro céu. E eu virei para o tesoureiro e disse: mas e cadê esse irmão? Ele aí, ó, auxiliar da tesouraria. Quantos anos? 20 anos de adventista. Sabe por quê, irmãos? Porque ali tinha um adventista que pregava o evangelho em testemunho. Que Deus seja louvado. Vai ter alguma música ainda? Vai? Vai ter música ou inário mesmo? Vai? Então vamos nos preparar para receber as últimas impressões do Espírito Santo através da música. Ao mundo vou contar que sou cristão. Do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo eu vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei o amor de Cristo que me salvou do mundo mal. E eu pensei que crendo nele terás a paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar, que meu viver a ele eu entreguei, em seu caminho sempre andarei. Ao mundo vou falar que Cristo vem, se venho em breve buscar os céus. Vivamos, pois, em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Quando o Senhor voltar em glória, com anjos mil, qualquer esplendor, vai levar os escolhidos à pátria eterna, que só de amor. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Irmãos, Deus te capacitou com dons e com talentos. Tudo que você é, tudo que você faz, foi Deus que fez, foi Deus que colocou em você. Toda a sua capacitação, tudo que você conhece, tudo que você é bom, foi Deus que colocou em você. Portanto, pega os teus dons e os teus talentos e empregue todos eles na obra de Deus. Deus não deu para você porque Ele quer que você seja grande. Ele deu porque Ele quer te usar como instrumento nas mãos dEle. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos, meu Deus, pelo grande privilégio que temos de ser os teus embaixadores na terra. Aqui tem pessoas dotadas dos mais variados dons. Uns sabem cantar, outros sabem pregar, outros sabem receber, outros sabem cuidar. Outros têm aquela simpatia para conquistar logo no primeiro encontro.
todos esses dons, Senhor, dons maravilhosos, sejam empregados na tua obra, porque já não suportamos viver neste mundo mau, já estamos com saudade do céu, mesmo nunca tendo pisado lá, mas nós sabemos que lá é o nosso lugar, e tu prometeste que tu estaria neste lugar, preparando o lugar para cada um de nós. Nós desejamos ardentemente estar contigo, Senhor, mas por nós mesmos nós somos incapazes de mover um pé adiante. Somos covardes, como foi covarde Moisés, quando Deus mandou que colocasse os pés. Ele ainda pensou um pouquinho, mas depois a coragem veio, porque o Espírito Santo o moveu e ele meteu o pé e a água abriu. Só que está faltando isso para nós, ter a coragem de colocar o pé na água. Os dons, os talentos, a capacitação, tu já deu todos isso para nós. Somos o povo da Bíblia, somos um povo que tem um conhecimento extraordinário que nenhum outro povo tem. Os nossos cantores são os melhores, as nossas músicas são as melhores, a nossa pregação nem se fala. Nós estamos imbuídos de dons, mas precisamos da sabedoria do Espírito Santo para saber usá-los. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude. E para aqueles que ainda não têm dom, ou até têm, mas não sabem que tem, que o Senhor declare para eles, mostre para eles, para que eles também possam ser instrumentos em tuas mãos. Por favor, Senhor, leva-nos em paz para nossas casas. Perdoa os nossos pecados e nos dá um sábado feliz na tua companhia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.